É. O Lucas comentou, né? Não tem, É. não existe a Bora, filha mãe. bora. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa Espírito Empreendedor, aqui na PUC TV, canal 24.1. Muito prazer, eu sou o Miqueias Pereira. Eu quero muito que você participe, né? A gente sempre deixa aqui o nosso WhatsApp, 629-9407-0100. Gestão de conflito com sabedoria e justiça é o nosso tema de hoje. Você pode participar aqui, mandar a sua pergunta aqui para o Miqueias. Em nosso Instagram, Espírito Empreendedor na TV, também deixa a sua pergunta lá, que nós iremos responder você, tá bom? Olha, antes do nosso intervalo, eu anunciei aqui uma matéria importante no nosso quadro Empreendedor Referência. Você deve conhecer algum empreendedor referência, não conhece? Tenho certeza que conhece. E a gente tem esse quadro aqui no programa. Chegou um drone dos Estados Unidos para mim, para a gente semana passada, e aí o primeiro voo com o drone apresentou um problema, e eu levei no rapaz, e eu falei, esse cara é um empreendedor referência, eu preciso conhecer a história dele. E nós iremos agora conhecer a história do Palmério Dantas, um empreendedor referência. Foi assim também. Ele adquiriu um drone, precisou de manutenção, não tinha manutenção em Goiânia. Ele falou, gente, eu preciso me especializar nisso aqui. Vamos rodar aí? Palmério está no ar aí com essa matéria especial. Fernanda Pascoal, a nossa produtora, foi conversar com o Palmério Dantas. Vamos ver. Os drones são aeronaves não tripuladas de diversos tamanhos que inicialmente possuíam usos militares, mas que hoje em dia possuem uma variedade bem grande de utilizações, desde captação de imagens para eventos, transmissões para atividades jornalísticas, entrega de objetos para lojas e, claro, diversão. Mas você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o empreendedorismo. É aí que nasce a Mob Drones, uma empresa com mais de 6 anos estabelecida no mercado e que, através de uma necessidade familiar, o Palmério enxergou uma oportunidade de negócio, uma vez que ele viu a carência no segmento do produto. Isso começou lá em 2016, quando meu irmão queria dar um drone de brinquedo para meu sobrinho, e era de brinquedo mesmo, era uma estrutura de isopor. Ele acabou fazendo a aquisição e, em breve, era um drone de uma qualidade bem inferior. Apresentou problema e a gente buscou aqui em Goiânia algum local que fizesse um reparo. Uma das hélices tinha parado de funcionar, provavelmente era um dos motores. Nós procuramos em Goiânia, não achamos e fomos informados por uma das lojas que seria interessante mandar para São Paulo, que somente lá que a gente ia conseguir fazer um reparo na aeronave. Então, em conversa com meu irmão ali, ele falou, eu acho uma oportunidade, quem sabe a gente entrar nesse ramo. E a gente falando isso lá em 2016, o número era muito baixo de drones. Eu mesmo mal ouvi falar em relação a isso, mas já tinham algumas utilizações, mas era uma tecnologia pouco conhecida. E Goiânia realmente, na época, era carente dessa parte, de parte de manutenção. Visto a chance de investir no ramo desses equipamentos tão sensíveis, Palmério ressalta que o empreender não é fácil, mas que com planejamento, qualificação e dedicação, a probabilidade em dar certo é praticamente garantida. Não é fácil, a gente passa por altos e baixos, infelizmente. A gente tem uma carga tributária muito alta, a gente trabalha com um produto que é importado, então oscila demais essa questão do dólar, Hoje você tem uma peça com valor X ou uma aeronave com valor X, amanhã você tem uma dificuldade de colocar isso no mercado porque oscila bastante essa questão de valor, Porque o empreender é bastante interessante, as pessoas acham, você é o próprio patrão, então você não vai trabalhar tanto, você chega a hora que quer. E muito pelo contrário, aqui a gente trabalha, às vezes até mais tarde, a gente tem uma máxima aqui que é a eficiência na entrega. Se eu falar, tal dia eu entrego, a gente entrega. Eu conquistei muito das coisas depois que a gente realmente abriu a loja. Hoje eu tenho casa própria, eu tenho carro próprio. É muito bacana você ver o fruto do seu trabalho. O segmento de drone ele é muito vasto, ele é rentável sim. Porém, o que a gente percebe é que as pessoas elas querem entrar no mercado, mas elas não se preparam para isso. Elas não entendem como que funciona, aonde que elas vão atuar, quanto que elas vão precisar investir, o produto final que ela vai oferecer para o cliente dela. Eu posso pegar qualquer aeronave hoje e fazer um trabalho de R$250 até R$1.500, mas vai depender o que eu entrego ali nos finalmente.
Importante! Tá aí, empreendedor referência. Você conhece algum empreendedor aí que é referência? Mande aqui o contato dele para mim, 62994070100. Fala assim, Miqueias, tem um empreendedor que ele precisa aparecer aí. Ele precisa aparecer no Espírito Empreendedor. 62994070100. Você pode enviar aqui o contato desse empreendedor referência. Esse aí foi o Palmério lá da Mob Drones. Gente, o tema de hoje é gestão de conflitos com sabedoria e justiça. Tá aí. Primeiro bloco aqui a gente já deu assim uma introdução nesse tema. Foi muito interessante. Agora estamos chegando aqui no final do programa. Nós queremos aprofundar ainda mais. Eu saí do primeiro bloco falando o seguinte, deixando uma pergunta em aberto, que foi a seguinte. Colocar-se no lugar do outro é muito importante nessa gestão de conflito com sabedoria e justiça. O outro está aqui, você tem que sair daquele ambiente, olhar de cima e falar assim, colocar-se no lugar dele, né? Eu acho que colocar-se no lugar do outro é entender qual é o sentimento dele naquela hora, por que aquilo aconteceu, por que está acontecendo aquela situação. É importante, professora Cíndia? Olha, classicamente, o colocar-se no lugar do outro, que a gente chama de empatia, é uma soft skill, né? Uma competência socioemocional muito valiosa, especialmente para os dias de hoje, onde as pessoas estão passando por um luto, pandemia, crise econômica, toda uma instabilidade política, e tudo isso faz com que as pessoas fiquem mais frágeis e necessitem mais de acolhimento. Entretanto, a empatia não é nada fácil. Porque ela parte do pressuposto que eu tenho que deixar os meus julgamentos, a minha história de vida e os meus a priori de lado para poder entender o outro na trajetória de vida dele, nas necessidades dele. Às vezes eu fico me perguntando, existe mesmo essa palavra empatia, assim, na real situação? Olha, a palavra existe. Agora, a gente conseguir fazer isso, eu acredito que não, viu? Sendo muito sincera, ninguém consegue abdicar de toda a sua história, seu julgamento, para se colocar verdadeiramente e conseguir também se colocar verdadeiramente no lugar do outro. Porém, é uma tentativa importantíssima. Hoje eu consigo 50. Se eu me esforçar e praticar, amanhã eu consigo 60. Se eu me esforçar e praticar, quem sabe eu consigo chegar num 70. O mais importante não é se eu consigo ou não, é o quanto eu estou me esforçando para que isso de fato aconteça. O quanto eu estou me esforçando para sair. O professor Marcos me falou muito isso. Ele falou assim, se eu estou num ponto e estou no outro, na trajetória do bem-estar, se eu não abrir mão um pouquinho do meu bem-estar, como é que eu vou chegar lá no outro? Então, acho que a maior empatia, na verdade, é o exercício de se colocar no lugar do outro, mesmo sabendo que a gente nunca vai fazê-lo completamente. Mas só de tentar esse exercício já faz muito bem. Agora, existem 2 outros níveis de empatia que talvez sejam no nível dos pastores, em outros níveis, que é o nível da empatia, que a gente deixa o cognitivo de tirar meus a priori para colocar o lugar do outro e desce para o nível do sentimento, da emoção. Como é que eu consigo me conectar com o outro, sentindo o que ele sente, mesmo sem saber o que é? Quem aqui já teve aquela experiência gostosa? A pessoa está tão feliz, você nem sabe por que ela está feliz, mas você fica feliz também. Então, isso é um outro nível de empatia, que eu acredito ser muito mais verdadeiro e muito mais relacional. Assim com a tristeza. Às vezes a pessoa está passando por um momento, ela mostra tanta tristeza que você se sente angustiado, agoniado e nem sabe pelo que é. Eu acho que aí sim nós começamos a falar da verdadeira empatia. Pastor Lucas, isso é se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, é mais ou menos isso? É bem assim. É você ter condições de celebrar a vitória do outro com alegria. Olha só. E sem falsidade. Porque enquanto você olha no mundo competitivo, como é o que nós estamos, você vê o outro vencendo, tem que ter primeiro um preparo emocional para celebrar com ele. Verdade. E celebrar de verdade. Mas a Bíblia também fala que é melhor você estar na casa do luto do que na casa de alegria. Porque no luto você vê o fim da vida de todos nós, e então você também ter condição, como bem disse aqui a professora Cíndia, de sentir a dor do outro, né, de participar daquele luto, chorar com lágrimas verdadeiras a perda do outro, né, se sentir como o outro está se sentindo. E é um aprendizado muito grande, né? Acho que quando a gente está numa situação dessa, a gente sabe que a gente é finito. E que as coisas que passam para a eternidade, ou que vão com a gente para a eternidade, são coisas que transcendem a coisas físicas, não é? A material, não é isso? A medida da idade, né, a medida da idade vai chegando na gente, a gente vai entendendo isso melhor, a gente vai compreendendo mais isso.
Diz que a pessoa lá com seus 60, 70 anos, ele é o que deveria ter sido ao longo da vida, né? Porque ele já acumulou as experiências, as frustrações, as decepções, as conquistas também, né? E já aprendeu a lidar com diversos dramas e situações que o jovem, o adolescente, a criança ainda não aprendeu, né? Mas a minha avó, que era de uma sabedoria popular ímpar, me falava um detalhe, uma palavra, vários conselhos, e um dela ficou muito marcado, é o seguinte, falava assim: Lucas, quando você estiver no caminho, mantenha-se no caminho, não pegue desvio, porque se o desvio fosse bom, ele era o caminho. Então, aos jovens empreendedores que nos assistem, a você que está do outro lado aí, não queira atropelar o processo que você está passando para se tornar amanhã um grande empresário, uma pessoa bem-sucedida. Não queira ir por caminhos tortuosos, né? Ou por desvios tortuosos, né? Vá pelo caminho principal e seja feliz na caminhada também. Eu acho que isso também vai ser muito importante para você, avançando um pouquinho da resposta, né? E celebre a vitória sua, mas também a do outro, né? Eu tenho a alegria de saber que o pastor Marcos é mestrando na área de teologia, é um excelente pastor. Quando quer discutir temas com profundidade e conceitual, eu me recorro a ele, né? Mas tem outros temas que já tem outras pessoas para eu me recorrer, né? Aqui conversando com a professora Cíndia, psicóloga, e eu falei a ela aqui, em tom de brincadeira, mas é uma verdade, que quando nós vamos no psicólogo, ele está pronto para nos ouvir, é um momento seu ali com o psicólogo, você vai abrir seu coração, vai buscar curar suas emoções, mas é o psicólogo que vai ouvir você sem se sentir cansado de você, né? Que de vez em quando nem todos vão querer nos ouvir, né? E a gente tem que saber entender isso em cada momento da caminhada. Importante, tá aí, ó, uma visão muito ampla e com muita sabedoria sobre esse tema, porque sabedoria é isso, né? O pessoal fala que sabedoria é você entender que o tomate é uma fruta, mas não se coloca na salada de fruta, não é? Adorei. É verdade. O pessoal fala muito isso aí. E nesse contexto que o Dr. Lucas Fernandes, o pastor Lucas, está trazendo aqui para nós, é fundamental numa corporação, seja lá ela empresarial, ou, por exemplo, o senhor que está lá gerindo um povo, né, está numa igreja, sempre ter esse comportamento, né, essa visão de olhar de fora, de ter essa visão sem estar participando ou co-participando com esse problema. É importante isso aí. Eu acho que a informação é dizer para todo mundo que nós temos alma. Porque quando você vê o próximo... E eu quero puxar para cá, porque eu tenho umas orientações aqui, que é o seguinte: quando você tem uma frase que ela é assim, aquela frase de impacto, emblemática, você puxa para cá. Saber que todos nós temos alma. Não é desalmado. Sabe por que eu fiz eu puxei aqui? Porque é o seguinte, nós falávamos aqui no intervalo que por um longo tempo, espaço de tempo, e esse programa é para você, empreendedor, que precisa conhecer princípios cristãos aí no seu negócio. Você precisa gerir essa empresa com a alma, né? Não vendo só números. Você precisa ver a alma desse colaborador que está aí com você. Você precisa ver a alma dessa pessoa que te fornece algum material, dessa pessoa que você tem contato. A alma é muito importante isso. Pois não, desculpa. Mas a impressão que dá de vez em quando é que as pessoas a Bíblia diz que tem gente que perdeu a alma e quer ganhar o mundo inteiro. Busca do resultado, e ali não está dizendo assim, perder a alma, uma questão apocalíptica, porque não vai para o céu, vai para o inferno, nada disso. Ali está dizendo de gente que não tem empatia mesmo, de que não entende da dor do outro, do sofrimento do outro. E a sensação que nós temos é que na busca do resultado, de ganhar o mundo inteiro, algumas pessoas perdem de fato a alma. Jesus é exemplo, eu poderia citar inúmeros exemplos aqui de empatia, mas eu vou falar da mulher adúltera que chega e todo mundo está com a pedra na mão. Uhum. Jesus tem o que nós chamamos de ficar no lugar do outro. Uhum. E ele propõe, a pergunta é, você não sente a dor, você não vê a dor dessa mulher? Então vamos fazer a pergunta-chave. Será que vocês não erram da mesma forma que ela? E aí todo mundo gera a reflexão, que é o entendimento,
e começa a reagir de modo diferente, largando as pedras. O pastor Lucas falou aqui, quando chegam a uma certa idade, os primeiros foi da melhor idade mesmo, de refletir, não, eu estou errado naquilo, e foi liberada aquela mulher. Então, quando você tem a alma, você começa a ser suporte para o outro. Na dor, na alegria, subindo os montes, descendo os vales, você é suporte. Como a grávida suporta a criança ser suporte. Como a árvore é suporte para um fruto. Então, tá aí, é por isso que existe o mediador nas soluções dos conflitos. O que é um mediador? É uma pessoa que ouve um lado, ouve o outro, tem verdades aqui, desse lado aqui tem verdades, vou pôr a mãozinha aqui para sair lá, tem verdades aqui desse lado e tem verdades aqui. E ele, de modo justo, vai propondo um acordo para ser suporte. E surge esse suporte. Então, ser humano é suporte para outro ser humano. E é incrível porque eu acho que a trajetória de Jesus é o que mais representa a gestão de conflitos com empatia. Olha só. E é uma empatia de outra ordem, né? Que eu nem cheguei nessa. Porque eu falei da empatia cognitiva, falei da empatia emocional e existe a empatia das necessidades. Que é quando eu me conecto com a necessidade do outro, que às vezes nem ele sabe qual é. Mas eu consigo me conectar e atendê-la. E assim, aí, ele é o exemplo maior disso. E foi a vida inteira de conflito. Conflito com todos os tipos de povos, conflitos, assim, internos, que ele tentava trabalhar e resolver. Todos os tipos de conflitos com empatia. Empatia consigo, empatia com os outros, né? Empatia para aqueles mais necessitados. Empatia para aqueles que mais eram julgados, como o próprio exemplo que o pastor acabou de fazer. Incrível. A oração é o exercício da empatia. Sim. A oração é o exercício. Quando eu oro por você, Miquel, quando eu oro para a Cíntia, o pastor Lucas, eu estou exercendo a empatia porque eu estou a dor do outro. Eu estou apresentando. Tanto é que na oração não existe oração individual, só existe oração no plural. Ele fala, Pai Nosso. De todos. De todos. Eu trago tudo para a minha oração. Eu trago ela, eu trago o Lucas, eu trago a dor do outro. Então hoje eu orei pela Laura, que está enferma. Ela é filha do pastor Hildo, a filha dele está enferma. Eu orei por uma menina, mas eu celebrei com alegria a Maria Cecília, que saiu do hospital, que eu já tinha orado há 15 dias atrás, hoje que ela saiu. Eu orei pela Melissa, que está na UTI, eu orei. Então isso é empatia. Você roga por nós. Roga por nós. E como é empreendedor, eu tenho que falar para você que o pão é nosso também. De que você que tem um baguete, distribua, compartilhe, porque é uma forma de resolver conflitos no mundo. A meta é de todo mundo é contratado por uma empresa porque tem um bem comum, né? Ou quer dizer, um objetivo comum, mas que eu não preciso atender só o número, eu posso atender a alma também. Agora, jogando um pouco de pimenta nesse negócio, eu penso que na empresa, quando você vai ter empatia e você vai fazer uma análise da empresa e a alma da empresa, ou melhor, todas as empresas têm que ter alma também, tem que ter um sentimento, um propósito, um objetivo. E daí eu acho que onde o pessoal da empresa que cuida das pessoas tem que ter sim a empatia, tem que sim dar a mão e oferecer condições, mas tem que aplicar também o senso de justiça. Verdade. Não dá para uns carregarem os outros. Até porque o amor é justo, né? O verdadeiro amor é justo. Além do amor ser justo, não dá para que o outro carregue o meu problema sempre. Isso. Né? Isso. Eu tenho que também me tocar. Isso. E se eu não aplico a justiça, esse amor é leviano, né? Eu concordo com isso. Eu concordo plenamente. Tem que haver justiça. Assim, a Bíblia fala o seguinte, que eu devo amar o outro como a mim mesmo. Bom, então primeiro eu tenho que me amar. É uma regra básica. Se eu não me amar, não consigo amar o outro. Na empresa, né, a empresa ela tem um CNPJ, mas ela é de CPF, ou seja, ela é de pessoas. O proprietário ali que está investindo o seu capital,
ele quando foi criar a empresa, seja por qualquer seja o objetivo dele, ele está pondo o recurso dele, está pondo o nome dele. E ele não tem a obrigação ética e moral de carregar o descompromissado. Não. Né? Então, isso aí também tem que ficar claro para quem está nos ouvindo que, olha, peraí, essa empatia aqui ela não é absoluta ou absolutista no ponto que eu tenho que carregar aquele que é incompetente. Por que quer ser incompetente? Né? Ou que não quer ser ajudado. Eu trabalhava no banco, né? eu trabalhava no banco, chega um dia lá um garoto, né, e querendo trabalhar com a gente. Apresenta o currículo dele e o meu gerente geral fala assim, o que você faz? Não, eu sou músico. Eu sou músico, eu tal. Aí o meu gerente falou, olha, aqui não é um ambiente seu. Não vai dar certo aqui. Depois o garoto foi embora e falou, Lucas, ele é músico, aqui a gente trabalha com números. Não dá conexão. Né? Se ele vier para cá, vai ser ruim para ele e vai ser ruim para a instituição, não vai dar resultado. E um outro colega nosso, né, o Marcos sabe quem é, não vou dizer o nome dele, ele começa a fazer o meu curso, contábeis. E chega até mim e fala assim, pastor, eu agora estou fazendo o mesmo que você está fazendo. O que você está fazendo? Eu estou fazendo curso de ciências contábeis, entrei na faculdade. Num ato intuitivo assim, eu respondi, pois você está errado. Você está no curso errado. Isso não tem nada a ver com você. Ele olhou assim e ficou triste. Como assim, pastor? Eu falei, rapaz, você é cantor, o seu talento é com a música, invista nisso. Pare, você não dá conta de ficar dentro de um escritório de contabilidade o dia todo. E ele deu crédito àquilo lá, e virou um excelente cantor, ganhou o Grêmio Latino na música gospel. Olha só. O cara pegou, né, deu conexão. Então, você que também está gerindo a empresa tem que ter essa sensibilidade. E o outro é um colega nosso, termina aqui, e eu vou falar o nome dele, que é o Dr. Marcos Pereira. Ele entrou na a Guarda Civil Metropolitana, quando começou, melhor, agente de trânsito. Agente de trânsito. Agente de trânsito e fazenda, ele era meu estagiário lá no meu escritório. E ele chega lá todo garboso para contar para mim que era agente de trânsito. Nada contra o agente de trânsito. Cara, mas você está formando aqui, junto comigo, trabalhando, e vai ser agente de trânsito? Vou. Então tá bom, eu quero lembrar você, na hora que você estiver lá no quartel, marchando, treinando, ensaiando, aplicando multa nos outros, eu vou estar no tribunal fazendo as minhas defesas e defendendo aquele que precisa. E fui mostrando a carreira jurídica para ele. E ele foi embora caladinho e hoje ele é sócio do Dr. Marcos lá no escritório dele. Preferiu seguir a carreira jurídica do que ser agente de trânsito. Precisamos dos dois, mas ele tem que ter a conexão com aquilo que ele está fazendo. Né? O espírito dele tem que estar conectado com a atividade fim dele, para ele ser feliz. Tem que ser justo com o seu talento. Com o seu talento. Exatamente. Gente, você recebe um dom, um talento, e se você não fizer por onde ele ajudar a todos, que eu acho que isso que é o propósito. O propósito é quando seu dom, seu gift encontra uma necessidade do mundo e você pode criar um mundo melhor, contribuindo para você também se realizar, ser melhor. Eu acho que isso é muito importante. Então, você que está na empresa, não precisa ficar esperando lá que o pessoal do Recursos Humanos, ou o Departamento de Pessoas, ou a Diretoria de Pessoal, tem a obrigação em manter você lá se você não está fazendo bem o que você tem que fazer. Né? E nem também o empregador deve esperar o super talento manter-se com ele. Né? Então, vocês têm que achar o ponto de equilíbrio e cada um dando o seu melhor, e eu tenho certeza que as coisas vão acontecer. A empatia vai acontecer. Tem colegas que trabalharam comigo, não trabalham mais e são meus amigos. Né? E tem pessoas que trabalham comigo e não querem ser minhas amigas, porque não tem essa empatia correta aí. Gente, olha, final de programa, acabou o programa e eu quero agradecer você que está nos acompanhando e agradecer vocês que tiraram um pedaço do tempo, da vida de vocês para contribuir na vida de outras pessoas. Porque nós temos várias pessoas nos acompanhando agora que estão sendo beneficiadas com essa contribuição de vocês. Agradecer a professora Cíndia Bressan. Muito grata, foi um prazer. Agradecer o pastor Marcos Sérgio. Obrigado. Agradecer o doutor Lucas Fernandes, pastor Lucas Fernandes, por estar aqui. E quando o negócio começou assim,
Né? É assim, todo debate é assim. Começou a decolar, a gente vai ter que acabar. Mas aí nós estaremos juntos aqui num próximo programa, eu prometo. A gente volta aqui, vamos falar mais. Aguardarei ansiosamente. Para você que está em casa, uma excelente noite. Olha, quarta-feira que vem, 8h30, estou aqui ao vivo na PUC TV. Até lá, um abraço.